Então, queridos irmãos, nós estamos então na nossa última aula, tá certo? Hoje é a nossa última aula desse curso básico de escatologia, um curso que não foi um curso aprofundado. Nós tratamos alguns assuntos aqui de forma pormenorizada e eu espero que você tenha sido alcançado de alguma forma dentro dessa matéria escatologia. É uma matéria complexa, não é uma matéria muito fácil, mas eu acredito que cada irmão recebeu aquilo que precisava neste tempo, nessa estação. Amém. Eu hoje estarei falando sobre o livro do Apocalipse. Então nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Eu não vou trazer aqui um estudo profundo sobre o Apocalipse, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Bem que eu gostaria, mas demoraria 36 horas para eu passar para vocês todo esse conhecimento, né? Por que eu sei que são 36 horas? Porque eu tenho um curso chamado Apocalipse em poucas horas. Poucas, 36 horas é poucas, levando em conta que 99% dos cristãos não conseguem interpretar o livro, morrem sem interpretar e nunca vão conseguir interpretar. 36 horas eu acho até um tempo bom, não é? Sim. Então nesse curso a gente conduz você na interpretação do capítulo 1 ao 22, passo a passo, versículo por versículo. Tem um guia chamado Guia Definitivo para Interpretar o Apocalipse. É um livro com 700 páginas, né? Acompanha 3 catálogos. É o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes que se cumprem no livro, e também um catálogo de localização profética, onde ali estão todas as profecias que se cumprem no livro. Também, se você quiser adquirir o guia, tanto o guia quanto o curso, o Apocalipse em algumas horas, tem aí embaixo o link na descrição do vídeo. Você pode estar clicando aí, não é? E sendo abençoado com esse conteúdo. Tem também o curso avançado de escatologia 2.0. Hoje esse curso ele conta com 280 horas aula. Então são muitas horas de ensino profundo aí da escatologia. E se você também quiser adquirir, é só clicar aí no link que está na descrição do vídeo e ser também abençoado. Aproveite para se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Vamos lá, pessoal, então, vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Bom, existem 3 barreiras que impedem as pessoas de entenderem o Apocalipse. Quantas barreiras? 3 barreiras. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque de fato a gente iria gastar muito tempo para falar dessas 3 barreiras, mas elas são 3 impedimentos que impedem as pessoas de interpretar o livro. Eu criei algumas chaves e técnicas para ajudar as pessoas a vencer essas 3 barreiras. Então, quem ganhar o curso aí, ó, vai conhecer ou o livro, são 2 cursos que eu vou sortear hoje, não é? E também o guia para interpretar o livro. Quem ganhar vai conhecer as barreiras e vai aprender também a solucionar, não é? A vencer essas barreiras. Glória a Deus. Então, como eu vou fazer a exposição do livro hoje? Eu vou fazer um panorama geral, tá certo? Vou estar fazendo um panorama geral do livro do Apocalipse, parando nas partes principais para explicar para você. E eu pretendo aqui te mostrar um quadro completo do livro, pelo menos, para você ter uma visão panorâmica. Tudo bem, pessoal? Amém. Então, quem escreveu o livro do Apocalipse? Foi o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu o livro do Apocalipse, mais ou menos ali por volta do ano 92, 96. Fica nesse período aí, entre 92 e 96 depois de Cristo. Acredita-se até que o pessoal cria que João ia morrer. Ele era o Highlander, o imortal. Não é? Tem muitas histórias sobre João, porque o pessoal pensava que ele não ia morrer até a vinda de Cristo. Houve uma conversa ali com Jesus, não é? E alguém perguntou: e quanto a este? Aí Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que te importa? Jesus falou, né? Então João foi o último apóstolo a morrer, e ele morreu já um senhor de idade. E existem muitas histórias sobre João. Vou compartilhar algumas aqui só para descontrair, para a gente entrar no assunto. Estou amaciando você, viu? Para a gente descontrair. Dizem que João foi jogado no pináculo do templo da igreja de Éfeso. E ele quebrou vários ossos do corpo e não morreu. Muito interessante, não é? Também dizem que
jogaram João dentro de um pote de azeite fervendo, e o azeite congelou, e João não morreu, não é? E dizem que isso é verdade, não é que ele foi jogado na ilha de Patmos, dizem não, ele foi jogado na ilha de Patmos, mas dizem que jogavam os prisioneiros a alguns quilômetros da costa, e ali era infestado de tubarão, e João então tinha que nadar até a ilha para poder sobreviver, e ele conseguiu. Dizem que sobrevivendo aos tubarões, na ilha tinha muitas feras, tigres, leões, leopardos que eram soltos, e ele deveria ser livre para não ser devorado, e ele conseguiu sobreviver. Amém. Então é interessante essas histórias, né, que se cria em cima desse apóstolo aqui, João. Mas na verdade, o que eu posso trazer de concreto é que João foi preso na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus. Amém. Porque ele mesmo diz, não é? Ele estava preso na ilha no capítulo 1, justamente por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Então ele estava preso na ilha por causa disso. E ele foi preso pelo imperador Domiciano. Domiciano mandou prender todos os encantadores, magos, sábios, astrólogos, mandou prender essa turma. E João era profeta, para o Domiciano ele se encaixava nessa categoria aí, como profeta. Então ele foi jogado na ilha de Patmos, era uma ilha onde eles trabalhavam durante o dia nas minas, e aí durante a noite ele tinha um certo tipo de descanso. Mas quero dizer a vocês que ele era um senhor de idade, ele poderia ter sido aposentado pelo INSS, não é? Mas João estava firme em Deus, tinha uma missão a cumprir, a revelação foi dada a ele, 4 anos depois, não é? ele receber essa revelação, ele saiu da ilha de Patmos porque o imperador Domiciano morreu, e o imperador Nerva assumiu, e Nerva era mais light. Então Nerva pegou e desmanchou aquilo que Domiciano havia feito. Então o João foi colocado para fora, e o livro do Apocalipse então pôde chegar até nós. Apocalipse, a palavra Apocalipse vem do grego apokalupsis, que significa tirar o véu, ou tirar aquilo que está encoberto. Então Apocalipse significa tirar o véu ou revelar, melhor dizendo. Em inglês, Apocalipse significa revelation. Então quando você vai estudar o livro do Apocalipse em inglês, tem lá no título Revelation, porque foi a revelação que Jesus deu para o apóstolo João. Amém. Até aqui tudo bem, pessoal? Uma introdução rápida aqui, histórica, e agora eu vou dividir o livro para você. De repente você que chegou aqui agora nessa aula não sabe a divisão do livro, o pessoal que está comigo há mais tempo sabe. O livro do Apocalipse está dividido assim: capítulo 1, introdução do livro, capítulos 2 e 3, estou correndo? Está boa a velocidade? Está boa, né? Pronto, de vez em quando eu corro, viu? Capítulo 1, introdução do livro, 2 e 3, carta às 7 igrejas da Ásia, capítulo 4 e 5, mostra a igreja no céu após o arrebatamento, capítulos do 6 ao 18, tribulação na terra. 6 ao 18 é o quê? Tribulação na terra. Não tem nenhuma citação da igreja do 6 ao 18. É interessante porque você vai ver 19 citações da igreja até o capítulo 3. Do capítulo 4 para lá você não vê mais nenhuma citação da igreja. Na terra não. 4 e 5 mostra a igreja no céu, do 6 ao 18, tribulação. A igreja só existe alguma referência à igreja do 19, ela voltando com Jesus após a tribulação. Glória a Deus, mostrou que ela não passa pela tribulação nem no Apocalipse. Deveria mostrar. Aí não mostra. Então, 19, 6 ao 18, tribulação, capítulo 19 é o capítulo que fala da segunda vinda de Cristo. 19, segunda vinda. Capítulo 21, milênio. Perdão, capítulo 20, milênio. Reino milenário de Cristo. E capítulos 21 e 22, estado eterno. Assim está dividido o Apocalipse. Eu vou te dar aqui uma chave para você interpretar o livro. Quem quer receber aí? Pronto, eu vou te dar uma chave para interpretar o livro do Apocalipse. Essa chave é uma chave muito importante. Apesar do livro do Apocalipse conter parênteses em sua formação, e os parênteses ocupam capítulos inteiros, eu não tenho tempo para falar isso aqui hoje contigo, não é? Mas é um livro cronológico, ou seja, o livro segue uma sequência cronológica, tudo bem?
Tem uma chave para interpretar o livro, está lá no capítulo 1. Vamos pegar ela? É o livro que dá a chave. O próprio livro, né? Amém. O livro está pedindo para ser interpretado assim. Ora, se o livro está me dando uma chave, eu não tenho nem que discutir, não é verdade? É. Deus colocou essa chave aqui, ó, para a gente poder entender como o livro deve ser interpretado. Foi Deus que colocou. Amém. Apocalipse 1, 19. Quem achou de só alegria? Só alegria. Apocalipse é rápido baixar, né, gente? Graças a Deus. Vamos lá. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as que depois dessas são de acontecer. Olha só, escreve as coisas que vistes. Qual tempo está isso? Passado. Passado. Escreve as coisas que vistes. Qual tempo? Passado. As coisas que são presente. E as coisas que depois dessas vão de acontecer. Qual tempo que é? Futuro. Então o livro do Apocalipse ele trata de passado, presente e futuro. As coisas que vistes, passado. Capítulo 1. Abre aí no versículo 18. Dá uma lida comigo. As coisas que vistes, passado. Eu vivo e fui morto, mas este estou vivo pelos séculos dos séculos. Passado por quê? João teve a visão do Cristo glorificado no capítulo 1. O Cristo apareceu para ele. As coisas que viste, então, se refere à visão que Jesus teve, que João teve, do Cristo glorificado, se referindo ao passado. João sabe que Cristo ressuscitou dentre os mortos. João foi testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus. E isso se refere ao passado. Então, as coisas que viste, capítulo 1, passado. Vamos lá? As coisas que vistes, capítulo 1, passado. Tudo bem? As coisas que são presentes, capítulos 2 e 3. As cartas às 7 igrejas da Ásia. Amém. Capítulos 2 e 3, as coisas que são. Se refere a qual tempo? Presente. As cartas às 7 igrejas da Ásia. Por que eu sei disso? Porque as cartas às 7 igrejas da Ásia falou para aquelas igrejas na época em que João escreveu o Apocalipse. Falou ou não falou? Falou. Essas cartas falam para a igreja de hoje? Sim. Fala ou não fala? Fala para a igreja de hoje, da mesma forma que a carta de Paulo aos Coríntios, que a carta de Paulo aos Efésios, que a segunda carta de Pedro. Todas as cartas falam para a gente no presente. Então, as coisas que são, capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia, se referindo ao presente, à igreja no presente século, a igreja no tempo presente, que tem uma fase para terminar. E a fase da igreja termina com um arrebatamento. Amém. Amém. Amém? E a gente vai ver isso aqui acontecendo. O livro é muito inteligente. O João foi muito inteligente, viu? Ao escrever esse livro aqui. É muito bem feito. Esse livro aqui é top. Pronto, é muito bem dividido. Observe bem, então, as coisas que vistes se refere ao passado. Qual capítulo? 1. As coisas que são se refere ao presente. Capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. A igreja no presente século. E capítulos do 4 em diante, as coisas que depois dessas hão de acontecer no futuro. Amém. Ok, pessoal? Do 4 em diante, as coisas que depois dessas vão de acontecer, o futuro, o tempo futuro. Então a cronologia está posta. O livro deve ser interpretado de forma cronológica, porque está disposto numa ordem cronológica: passado, presente e futuro. Tudo bem, pessoal, até aqui? Amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente quer interpretar o livro assim: do 15 vem para o 3, do 3 vai para o 9 e do 9 vem para o 2. Eles ficam assim, ó. Mas não, o livro ele segue na sequência, ele contém parênteses. Isso bagunça um pouco a cronologia. Mas eu não vou entrar na questão dos parênteses aqui não, porque eu sei com certeza não é o momento. Mas saiba o seguinte: que o livro deve ser interpretado de forma cronológica.
Então o livro está mostrando como ele deve ser interpretado. Até aqui tudo bem? Amém. Eu quero que você guarde essa expressão, o capítulo que ele diz, e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Repita comigo. As coisas que depois dessas hão de acontecer. Quero que você guarde isso. E as coisas que depois dessas hão de acontecer, do capítulo 4 em diante. Beleza? Então vamos agora para o capítulo 4. Pastor, o senhor não vai falar sobre cada igreja da Ásia, não? Eu já tenho no YouTube lá, pelo menos quase 8 horas, falando sobre cada igreja da Ásia. É só ir lá no meu canal, tá tudo gravadinho, com recurso do Prezi, vai te abençoar, viu? Falo sobre cada igreja, destrincho todos aqueles textos. Se eu falar aqui, quem vai me aguentar ouvir 8 horas só para ficar no 2 e 3? Não tem como, gente. Infelizmente, né? A gente quer, mas não tem como. Então, capítulo 4, olha só. A gente viu que a última chave dada, as coisas que depois dessas hão de acontecer. Lembra que eu pedi para você repetir? Olha só como é que começa o capítulo 4. Porque o capítulos 2 e 3 fala as cartas, são as cartas das 7 igrejas da Ásia, a igreja do presente. Não é isso mesmo? O tempo presente. Foi isso que a gente estudou? Então, agora, os capítulos 4 em diante, as coisas que depois dessas hão de acontecer no futuro. Olha como começa o capítulo 4. Ó. Depois dessas coisas. Ó, é bem interessante, né? Ó, depois dessas coisas, me mostrando agora que está começando a última parte. Ou seja, do 4 em diante ainda não aconteceu. Está paralisado aqui, ó. Do 4 em diante, nada aqui aconteceu ainda. É o futuro. Isso aqui começa a acontecer quando? Quando a igreja sair. Está começando uma grande divisão no livro. A gente percebe isso. E o autor parece que ele deu uma pausa e agora está começando uma grande divisão no livro. O futuro, que só começa a acontecer depois que a igreja sair. Tudo bem, pessoal? Amém. Então vamos continuar aí, que tem muita coisa para a gente cobrir ainda hoje. Vamos ler então, continuar lendo? Ele fala, depois dessas coisas, olhei e eis que estava a porta, uma porta aberta aonde? No céu. E a primeira voz que ouvi, a voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, ou subir para cá. Interessante, né? E mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Mais uma vez ele está repetindo. Aí ele fala, imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto aonde? No céu, e um assentado sobre o trono. A gente sabe aqui que João foi arrebatado em espírito. Agora, esse arrebatamento de João aqui tipifica o arrebatamento da igreja. Amém. Porque a gente está ouvindo da mesma forma que as duas testemunhas do capítulo 11, o céu se abre e elas ouvem uma voz subir para cá, e elas são arrebatadas. Amém. Da mesma forma, João aqui ouve a mesma voz subir para cá, o céu se abre e ele é arrebatado. Isso aqui é uma tipificação do arrebatamento da igreja. Tudo bem? Amém. Então, João aqui foi arrebatado. Agora, o profeta, ele vai começar a ver as coisas de cima, não mais as coisas do âmbito terreno. A sua visão vai mudar. Ele começa a ver as coisas da perspectiva do céu. Glória a Deus, não é? Ele começa a ver de cima. É muito interessante isso. E aí, ele vai falar o seguinte, no versículo 3. Ele tem a visão do trono de Deus. E ele tem a mesma visão que o profeta Ezequiel teve. A diferença é que Ezequiel viu em 3D. Muito interessante, viu? Ezequiel viu em 3D. E ele teve uma visão de frente. Não vou dar tempo para falar disso não, né? Mas ele teve uma visão de frente. Ezequiel viu em 3D, viu? Essa mesma visão aqui. Ezequiel mostra mais detalhes do que João, muito mais. Talvez esse não seja o propósito aqui, mas eu sei que João ele teve uma visão e ele está narrando para a gente. Mas Ezequiel viu mais coisas. Depois você lê lá, Ezequiel capítulo 1, 2 e o capítulo 10. Amém. Beleza? Depois você vê a mesma visão. Vamos continuar?
ele tem a visão do trono e vai dizer assim: aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono quantos tronos? 24 tronos. E sobre os tronos via sentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Então, olha só o que eu vou começar a antecipar aqui para você. Então João tem a visão do trono de Deus, e agora ele vê 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos. Eles estão de veste branca e coroas de ouro na cabeça. Quem são esses 24 anciãos aqui? Vou revelar já para você. Quero que você preste atenção em um detalhe. Olha só, o Apocalipse, no livro do Apocalipse, o detalhe faz toda a diferença. A posição que eles estão, como eles estão vestidos, tudo faz muita diferença. Igual a mulher de Apocalipse 12, que eu interpretei na semana passada aqui. Tudo faz a diferença. Olha só, ele diz que são 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos. É impressionante porque ele não falou, são 24 anciãos sentados nos 24 tronos. Ele fala, são 24 tronos, ele evidencia, ele destaca os 24 tronos, e depois ele fala que tem 24 anciãos sentados sobre os 24 tronos. Ele dá importância aos 24 tronos. Por quê? Porque os 24 tronos são fixos. E os 24 anciãos se revezam. Não é só 24. São turnos. Turnos sacerdotais, eles se revezam. Pastor, são muitos anciãos, são milhares. Vou te provar isso no final dessa exposição aqui. Já. Tudo bem, pessoal? Então não são só 24 anciãos, são mais de 24 anciãos, e eles se revezam no trono. Entra 24, depois cumpre o seu tempo, sai aqueles 24, entra outros 24 anciãos. Isso vai ficar bem provado, bem comprovado, à medida que a gente caminhar. Tudo bem? Então vamos logo ver quem são esses 24 anciãos. Olha, eu já vi gente dizendo muita coisa sobre esses 24 anciãos. Pastor, são 12 representantes do Antigo Testamento e são 12 representantes do Novo Testamento. São 12 representantes das 12 tribos de Israel e são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Quem já ouviu isso aí? Pastor, são 24 alienígenas. Eu já vi um cara dizendo que arrumando briga com todo mundo no Facebook, eram 24 alienígenas. E ele achava ruim quando a gente ia contar que não era. Ele ficava chateado, são 24 alienígenas. Eu já vi de tudo sobre isso aqui. Mas, irmãos, a interpretação mais coerente, na minha opinião, é que esses 24 anciãos são representantes da igreja apenas. Beber água, deixar você refletindo aí. São 24 representantes da igreja. Tem como provar? Of course. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Abre aí. Eles estão vestidos como? De branco. Vamos lá. Apocalipse 3, 4 diz assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Então, mostrando que aquelas pessoas que são santas e justas seriam galardoadas e teriam o direito de se vestir de branco. Tudo bem? Estamos falando sobre a igreja da Ásia, a igreja de Sardes. Apocalipse 3:5, versículo 5: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então observe aí que a igreja tem promessa de andar com Cristo de branco. Amém. E os anciãos estão vestidos de branco. É suficiente? That's good enough? É suficiente? Não é suficiente. Ainda não é. Tem mais prova? Tem. Eles estão com coroas de ouro.
sobre a sua cabeça. Agora vale. Ó, o único povo na Bíblia que tem promessa de coroa é a igreja. Amém. Porque a palavra para coroa ali, aqui é a palavra grega Stéphanos. Significa coroa de vencedor. Aquela coroa que você não herda ela, mas você ganha ela por merecimento, por conquista. Entende? Então, Stéphanos é a coroa que você ganha por conquista. E existem várias passagens que mostram que a igreja tem promessa de coroa. E a igreja é o único povo que tem promessa de coroa. Vamos ver? Abra aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Tem muita referência, eu vou dar só duas, tá certo? Amém. Para poder apoiar a doutrina, duas. 2 Timóteo 4:8. Diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Veja que a igreja tem promessa de receber coroa, Stéphanos, e é a coroa de vencedor. É o único povo que tem promessa de receber coroa de vencedor. 1 de Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Também a palavra coroa aí é Stéphanos. Então observe que os 24 anciãos têm coroas na cabeça. E o único povo que tem promessa de coroa é a igreja. É suficiente ainda? Eu vou te dar mais provas, para ir cada vez mais engrossando o caldo, tá bom? Apocalipse 4:10. Vamos ver algo aqui interessante. Nós estudamos aqui, queridos, que o julgamento da igreja ocorre após o arrebatamento. Quando a igreja for tirada, o nosso julgamento, ele vai ser feito aonde? No céu, durante o período da tribulação. A tribulação comendo na terra, solta, né? E a igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo, é nesse momento, no céu. Observe bem que os 24 anciãos, eles vão pegar as suas coroas e vão jogar aos pés daquele que está sentado no trono. Vamos ver isso? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és. Aí eles vão começar a adorar o Senhor. Então me parece aqui que houve um julgamento recente, e eles aqui estão tirando as suas coroas que eles ganharam por merecimento. Que Stéphanos não é coroa de vencedor. Amém. Eles estão tirando as suas coroas que eles ganharam e estão jogando aos pés de Cristo, jogando aos pés em forma de reconhecimento de que eles só estão ali porque houve um sacrifício feito. Amém. Eles só estão ali porque o Salvador deu a sua vida para os resgatar. Então aqui eles tiram as suas coroas de reconhecimento, mostrando realmente que eles só podem ser representantes da igreja após o arrebatamento. Está tudo se encaixando perfeitamente. Os capítulos 4 e 5 mostram a igreja no céu após o arrebatamento. E a igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. Tudo bem, pessoal? Amém. Glória a Deus, não é? Vamos então continuar provando que esses 24 anciãos são representantes da igreja. Por que 24? E por que anciãos? Anciãos, a gente sabe que representa a sabedoria. Moisés, quando ele foi libertar o povo do Egito, ele foi buscar falar primeiro com os anciãos. Paulo, quando fundava uma igreja, a palavra presbítero significa ancião. Paulo fundava uma igreja, primeiro ele estabelecia as bases doutrinárias da igreja. Quando ele ia sair dali para outro lugar, o que ele fazia? Ele ia e estabelecia um presbítero ou um ancião, uma pessoa mais experiente, para tomar conta da igreja. Então, anciãos aqui representa a sabedoria. Ok? E por que 24? 24 aqui
porque certamente está tirando da passagem de 1 Crônicas, capítulo 8. Em 1 Crônicas, não precisa abrir não, capítulo 8, para a gente ganhar tempo, é demonstrado os turnos sacerdotais estabelecidos por Davi. Davi estabeleceu os turnos em turnos de 24. Quantos se lembram disso? Quantos já leram isso na Bíblia? Davi não estabeleceu em turnos de 24? Então haviam 24 anciãos, 24 sacerdotes, e esses sacerdotes estavam a serviço de um sumo sacerdote. Eles estavam ali fazendo aquele serviço no santuário, no tabernáculo, ou no templo, depois que o templo foi construído. Então havia o sumo sacerdote, que era o superintendente, e os 24 sacerdotes estavam a serviço do sumo sacerdote. Tudo bem? Então, quantos sabem aqui que o tabernáculo que Moisés fez no deserto, ali, é um modelo do verdadeiro que tem no céu? Quantos sabem disso? O tabernáculo terreno é um modelo do verdadeiro que está no céu. Quer que eu mostre isso para você? Abra aí em Hebreus 8. Aleluia. Dica de ouro para quem tem que interpretar o Apocalipse corretamente. O Apocalipse, ele bebe na fonte da própria Bíblia. Veja que eu quase não cito a história aqui. A não ser para introduzir o livro, eu precisava trazer um panorama. Mas na hora de interpretar, sempre Bíblia, um texto, porque a Bíblia interpreta ela mesma. Amém. Entende mesmo? Então, assim, as passagens elas são correlacionadas. E o Apocalipse, para quem não sabe, ele é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Ele repete ou cita 245 vezes o Antigo Testamento. Na verdade, o autor escreve em grego, mas pensa como judeu. Ninguém vai conseguir interpretar o Apocalipse só com a mentalidade de igreja, não vale. É preciso pensar profeticamente como judeu. Precisa se apoiar nas profecias do Antigo Testamento, porque elas estão se cumprindo no livro. Se não conhecer as profecias, fica perdido. E a maioria de nós não se debruça sobre o Antigo Testamento, sobre aquelas profecias. O Apocalipse faz muito mais sentido para os judeus, muito mais. Dá para evangelizar os judeus só com o Apocalipse. Amém. É brincadeira, né? Ninguém nunca te contou isso. Eu estou te contando. Tá bom? Então olha só como que a gente vai ver aqui uma repetição. Que na verdade o que está acontecendo no céu é o que é verdadeiro. O que tem na terra é só um modelo. Ou a maquete, né? Aquilo que Moisés fez, que tinha o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Aquilo ali foi o modelo do verdadeiro que tinha no céu. Vamos ver isso? Hebreus 8:1. Ora, de que estamos dizendo? O que estamos dizendo? O ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou aonde? Nos céus, à direita do trono da majestade. Cristo é o sumo sacerdote? Sim. Sim ou não? Sim. Acabou de ler, ele é o sumo sacerdote. Ele ofereceu o seu próprio sangue no tabernáculo verdadeiro. Aí o texto vai dizer: ministro do santuário, ministro do santuário e do verdadeiro, ele está dizendo, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então tem um tabernáculo no céu. O autor aos Hebreus acabou de revelar. Ele está dizendo que tem um tabernáculo no céu, onde Cristo, ele é o sumo sacerdote. E precisa então ter os outros 24 sacerdotes para ajudar? Sim, vai chegar um momento que esses sacerdotes estarão lá, que é a igreja. Quem é a nação santa e sacerdócio real aí? Amém. Olha só que coisa interessante, né? A gente está vendo como a Bíblia ela se completa. Aí, para quem tem dúvida de que tem um tabernáculo verdadeiro no céu, olha só, versículo 5. Coloque seus olhos aí. Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais,
como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então Moisés teve a visão do tabernáculo verdadeiro no céu e fez um igualzinho na terra. Agora o verdadeiro está no céu. Amém. E Cristo é o sumo sacerdote. E os 24 anciãos, no caso aqui, são sacerdotes que se revezam, assim como em 1 Crônicas capítulo 8, aqueles sacerdotes se revezavam. Entrava 24 sacerdotes, depois saía aqueles 24 sacerdotes e entravam mais 24 sacerdotes. Eles cumpriam turnos sacerdotais. A mesma coisa quando o Zacarias teve a visão de um anjo, ele estava cumprindo seu turno sacerdotal em Lucas. Depois você pode ler lá, mostrando, né, que havia um turno sacerdotais que eram cumpridos. O que nós estamos vendo aqui então é uma referência ao tabernáculo verdadeiro que tem aonde? No céu, onde tem o sumo sacerdote, os 24 anciãos. Então, eles são sacerdotes que se revezam no serviço do tabernáculo verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Amém. Vamos continuar então. Se você não acreditou que eles são sacerdotes, e se eles disserem com a boca deles que eles são sacerdotes? E se eles disserem que eles foram comprados pelo sangue de Jesus, você vai acreditar que eles são igreja? Se eles mesmos disserem isso com a boca deles, você não vai acreditar não que eles são igreja? Até aqui a gente já sabe que são. Tudo bem? Agora eles vão dizer com a boca deles. Vamos ver isso no capítulo 5, versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler aqui na versão corrigida fiel. Essa é a mais próxima do texto original. Tudo bem? Amém. Corrigida fiel. Ó, ele vai dizer: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Com teu sangue nos compraste para Deus. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus aí? Amém. A igreja. Eles são representantes da igreja. Eles estão dizendo com a boca deles, não diretamente, né? Mas quem foi comprado com o sangue senão a igreja? Aí ele fala: nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, aí eles vão dizer: nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eles estão dizendo: nós fomos comprados, e para Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Eles são tanto sacerdotes como nós somos. Quem é sacerdote real aí? Amém. Bom, como são representantes da igreja de fato, eles mesmos estão dizendo que foram comprados pelo sangue. Não tem como a gente pegar isso aqui e dizer que são representantes do Antigo Testamento. Fica mais alinhado, certamente, dizer que eles são representantes da igreja por tudo que vimos até aqui. Esses 24 anciãos, então, eles são representantes da igreja. Agora eu quero provar para você que não são só 24. São turnos sacerdotais, entenda bem. 24 que está de serviço. Mas tem mais, porque aqueles 24 sair, vai entrar outros 24. Sai aqueles 24, entra outros 24. São mais de 24. Tem como comprovar isso? Tem. Vamos lá para o capítulo 5, versículo 11. Quem achou aí? Amém. Amém. Diz assim: olhei e vi a voz de muitos. Os anjos são quantos? Muitos. Um número indeterminado. Tudo bem? Todo mundo comigo? Os anjos são quantos? Muitos. Não falou a quantidade. Depois ele diz: ao redor do trono e dos seres viventes. E a gente sabe que são quantos? 4. Um com rosto de águia, outro com rosto de leão, outro com rosto de homem e outro com rosto de boi ou touro. Não é isso? Então são quantos seres viventes? 4. A gente já sabe que são 4. E os anjos são quantos? Muitos. Não sabe quanto. E dos anciãos, ele vai dizer: e o número deles, ou seja, dos anciãos, era miríades de miríades, milhares de milhares.
Pegou aí? Os anjos são muitos, a gente já sabe que é um número indefinido. E dos seres viventes, que são quantos? 4. E 2 anciãos. E o número deles, ou seja, dos anciãos, eram miríades de miríades e milhares de milhares. Então não são só 24 anciãos, eles são representantes da igreja e se revezam ali na adoração no trono de Deus, oficializando, na verdade, servindo ao sumo sacerdote, que é Cristo. Tudo bem, pessoal? Amém. Então quem são os 24 anciãos que aparecem no livro do Apocalipse? A igreja após o arrebatamento. Amém. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilamente, né? Vamos então prosseguir. A graça e a paz abundante. Estou passando aqui para testemunhar um pouquinho acerca do curso avançado de escatologia do pastor Antônio Leira e falar que simplesmente esse curso é maravilhoso. A escatologia nos dias de hoje é um assunto muito polêmico e às vezes muito até polarizado e até mal interpretado por muita gente. Mas nesse curso o pastor faz justamente uma exposição muito clara de toda a escatologia, trazendo textos do Antigo Testamento, os textos principais do Evangelho, as profecias dos profetas maiores e menores, do livro de Apocalipse. Tem um guia completo de toda a interpretação do Apocalipse, tem masterclass falando sobre o Anticristo. Enfim, é de suma importância consumir esse conteúdo saudável de escatologia, baseado unicamente nas Escrituras, para que a gente não fique temeroso. Porque, infelizmente, muito do que a gente tem aprendido em escatologia em diferentes lugares nos traz medo, traz receio de se certos eventos vão acontecer ou não, se nós vamos passar pela tribulação. E o pastor Antônio Leira traz esclarecimento de tudo isso, de todos os textos, e não resta margem para dúvida alguma. É realmente um curso que transforma a vida de quem faz. E garanto a você que você não vai se arrepender se comprar esse curso, se fizer. É uma bênção, é maravilhoso. As aulas são recheadas de conteúdo e para aqueles que amam as Escrituras vão gostar e muito de estar fazendo esse curso. Vale cada centavo.